Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta aula aqui nós iremos fazer um projeto muito bacana, que será a comunicação entre o microcontrolador Arduino e o nosso computador por meio da porta serial. Tudo isso será feito utilizando a linguagem de programação C#. Para quem não sabe, o Arduino é um chip microcontrolador. Microcontroladores podem ser comparados com computadores, esses computadores que a gente usa diariamente para navegar na internet, jogar um jogo e assim por diante. Os microcontroladores, pessoal, possuem memória, processador e outros periféricos. E, portanto, a gente vai ser capaz de desenvolver um programa e enviá-lo para o nosso microcontrolador, que é o Arduino. E o Arduino vai executar o nosso programa para a gente. Aqui nesse slide, eu coloquei a foto de 3 microcontroladores da plataforma Arduino, e qualquer um deles pode ser comprado na internet ou em alguma loja de componentes eletrônicos. Os pré-requisitos para você conseguir acompanhar esta aula e desenvolver este projeto são ter o Visual Studio 2022 instalado, ter a plataforma Arduino instalada no seu computador. Você precisa também ter alguns conhecimentos básicos de programação e, obviamente, você precisa possuir um microcontrolador da plataforma Arduino, como, por exemplo, o Arduino modelo Nano, ou o Arduino modelo Uno, ou o modelo Mega. Vamos começar desenvolvendo o código que será executado pelo nosso microcontrolador Arduino, que será um código extremamente simples. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o programa do Arduino. Em seguida, nós vamos acessar a opção Ferramentas. Depois nós vamos em Placa, e aqui a gente escolhe qual é o modelo do Arduino que a gente está utilizando. Neste caso, eu tenho um Arduino Nano. Depois, nós vamos ter que informar o nosso programa qual é a porta USB que o nosso Arduino está conectado. E para a gente descobrir isso, a gente vai aqui na barra de pesquisa do Windows, vamos digitar gerenciador de dispositivos, vamos abrir o gerenciador de dispositivos. Depois, nós vamos localizar portas com ILPT, vamos clicar aqui na setinha para expandir, e aí a gente vai conectar o nosso Arduino em alguma porta USB. Quando a gente conectá-lo no nosso computador, a gente vai ver que uma nova porta COM vai aparecer aqui no gerenciador de dispositivos. Olha só, vou conectá-lo agora. Desta maneira, a gente sabe que o Arduino está conectado na porta COM 4. Agora a gente pode voltar para o nosso programa do Arduino, vir em Ferramentas, Porta e escolher a COM 4. Desta maneira, a gente configura a nossa interface de desenvolvimento do Arduino para se comunicar com o nosso modelo certo do Arduino e também através da porta USB correta. Vamos começar a desenvolver o nosso código. Mas antes disso, eu vou aumentar um pouco a letra do nosso editor de texto para a gente conseguir enxergar um pouco melhor. Aí, então a primeira coisa que nós vamos fazer é configurar a comunicação serial. Tudo isso vai ser feito aqui no nosso bloco Setup, que é o bloco utilizado para as configurações. Para a gente configurar a comunicação serial, a gente digita serial.begin. Begin se traduz para começar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é dando uma ordem para a porta serial começar a funcionar. Aqui, como parâmetro do nosso método begin, nós vamos passar a velocidade da comunicação. E, neste caso, eu vou utilizar 9600. Dentro do nosso bloco loop, nós vamos desenvolver o nosso código. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um if para checar se tem algum dado disponível para ser lido na porta serial. E a gente faz isso executando o método available. Available se traduz para disponível. Então, o que nós queremos dizer com esta linha é: serial, existe alguma coisa disponível para leitura? Caso haja algo disponível para leitura, este método available vai retornar verdadeiro. E aí a gente vai executar o nosso bloco if. Vamos começar aqui, então, criando uma variável do tipo inteiro, que vai ser chamada de byte recebido. E vamos atribuir a esta variável o conteúdo disponível para leitura na serial. E a gente pega o que está disponível na serial com o método read, que significa ler. Então, isto aqui significa serial, lê o que você tem disponível aí para mim. E aí a gente pega o que está disponível e guarda na variável byte recebido. Depois, vamos adicionar um bloco switch, que terá como parâmetro a variável byte recebido. E aqui dentro, a gente vai verificar se o byte recebido é o caractere A. Caso ele seja o caractere A, nós vamos apresentar alguma mensagem de volta para o nosso computador, para a nossa serial. E a gente faz isso através do método write. Write significa escrever. Então, o que nós queremos dizer com essa linha é: serial, escreve algo aí para mim. E o que a gente vai escrever é: olá do Arduino.
Vamos fazer outra checagem. Então, se for o caractere B, nós vamos também apresentar uma mensagem. Serial.write. O Arduino é o melhor. E, finalmente, vamos adicionar também o bloco default. Default, que é o bloco que vai ser executado caso o caractere recebido não seja nem o A e nem o B. E o que nós vamos responder aqui na porta serial é: eu não conheço esse caractere. Tudo bem? Então, nós acabamos de terminar o desenvolvimento do nosso software que será embarcado no nosso microcontrolador Arduino. Deixa eu salvá-lo aqui para a gente não perder o que a gente fez. Vou salvar na nossa área de trabalho mesmo. E agora a gente pode testá-lo. Então, para a gente enviar o nosso programa para o nosso microcontrolador Arduino, nós precisamos clicar neste botão aqui, carregar, esta setinha. Quando a gente clica neste botão, o nosso código é compilado e automaticamente enviado para o nosso microcontrolador. Depois que a gente fez isso, a gente pode vir aqui em Ferramentas e clicar em Monitor Serial. Esta aplicação aqui vai permitir a gente enviar dados pela serial para o nosso Arduino. Então, vamos começar enviando o caractere A. E olha só o que a gente obtém como resposta, olá do Arduino. Agora vamos enviar o caractere B. E a gente obtém como resposta, o Arduino é o melhor. Mas como vocês podem reparar, as duas frases estão coladas. Uma está junto da outra. Isto ocorreu porque a gente esqueceu de colocar o caractere para pular linha, que é o /N. Então, vamos colocá-lo em todas as nossas frases. Agora, vamos novamente compilar e enviar o nosso código para o nosso microcontrolador. Em seguida, vamos em Ferramentas e vamos clicar novamente em Monitor Serial. Agora, vamos tentar enviar o caractere A. E olha só o que a gente obtém, olá do Arduino. Agora, o caractere B. Em outra linha, a gente lê, o Arduino é o melhor. Agora, vamos enviar o caractere K, que é um caractere desconhecido. E a gente obtém como resposta, eu não conheço esse caractere. Então, o nosso programa funcionou perfeitamente. Vamos, então, recapitular o que nós acabamos de fazer. Nós, basicamente, desenvolvemos um programa que é executado pelo nosso microcontrolador da plataforma Arduino. Este programa é responsável por estabelecer uma comunicação serial entre o microcontrolador e o nosso computador. Aqui no nosso bloco Setup, nós configuramos a comunicação serial chamando o método begin. Dentro do nosso bloco loop, nós desenvolvemos toda a lógica do nosso programa. Então, o nosso programa basicamente checa se há algum dado disponível na serial através do método available. Se houver algum dado disponível, ou seja, se o computador tiver enviado alguma coisa para o nosso microcontrolador, este método aqui retornará verdadeiro. E em seguida, a gente pega este dado que foi enviado do computador para o microcontrolador com o método read, que significa ler. Este dado que foi enviado é gravado na nossa variável byte recebido. E em seguida, a gente usa o switch para verificar qual é o conteúdo da variável byte recebido, que contém aquilo que foi enviado do computador para o microcontrolador. Caso o dado recebido seja o caractere A, nós vamos enviar pela serial de volta para o computador a seguinte frase, olá do Arduino. Caso o caractere recebido seja o B, nós enviaremos do Arduino para o nosso computador a frase o Arduino é o melhor. E caso o caractere recebido não seja nem o B e nem o A, nós vamos enviar para o nosso computador a frase eu não conheço esse caractere. Então, este é o programa que nós acabamos de desenvolver. O nosso próximo passo será o desenvolvimento da aplicação que será executada no nosso computador. Então, vamos começar minimizando a interface de desenvolvimento do Arduino e vamos abrir o Visual Studio. Pessoal, antes da gente continuar com esta aula, eu vou fazer uma pausa bem rápida para falar para vocês que eu possuo um curso de programação em C# na Udemy. Este curso foi desenvolvido agora, no final de 2022, e por isso está totalmente atualizado. O curso aborda desde tópicos básicos até tópicos avançadíssimos, como, por exemplo, interfaces gráficas, comunicação pela internet, bancos de dados, manipulação de arquivos e assim por diante. Portanto, se você está pensando em aprender a programar nessa linguagem, entra no link que está na descrição e dá uma conferida lá. Vamos agora clicar em Criar um projeto. Aqui em cima a gente vai selecionar a linguagem C#, a plataforma Windows e o tipo de projeto Área de Trabalho. E a gente vai selecionar este primeiro template aqui, que é um template para a criação de projetos de interface gráfica. Em seguida, vamos clicar em Próximo, vamos dar um nome ao nosso projeto, por exemplo, Comunicação Arduino. Vamos clicar em Próximo
E finalmente vamos clicar em criar. Com isso, o Visual Studio vai criar um projeto de interface gráfica automaticamente para a gente. Vamos começar adicionando alguns controles ao nosso formulário. Todos os controles podem ser localizados aqui do lado esquerdo, na caixa de ferramentas. Se você não estiver vendo esta caixa de ferramentas, provavelmente ela está meio que minimizada aqui, nesta lateral aqui do Visual Studio. E é só você clicar nela que ela vai aparecer. Se mesmo assim você não estiver vendo ela, você pode vir aqui em Exibir e clicar em Caixa de Ferramentas. E ela vai aparecer para você. Então, vamos fixá-la aqui. O primeiro controle que nós vamos adicionar é um Combo Box. Então, vamos localizá-lo aqui na nossa caixa de ferramentas. E aqui está o Combo Box. Para a gente adicioná-lo na nossa interface gráfica, a gente precisa arrastar e soltar o nosso controle dentro do nosso formulário. Este Combo Box vai ficar responsável por mostrar todas as portas COMS disponíveis para conexão, inclusive a do nosso Arduino. Vamos adicionar também um botão que ficará responsável por estabelecer a conexão com o nosso microcontrolador. Em seguida, vamos adicionar um Text Box, que está aqui. Neste controle, nós vamos escrever os dados que serão enviados pela serial ao nosso Arduino. Eu também vou adicionar um Rich Text Box, que vai mostrar todos os dados recebidos pela serial, ou seja, as informações enviadas do nosso microcontrolador para o nosso computador. E o último controle que nós vamos adicionar é outro botão, que vai ser utilizado para enviar todos os dados do nosso text box para o nosso microcontrolador através da porta serial. Vamos começar alterando os textos destes botões. O primeiro botão vai ter o texto Conectar. O segundo botão vai ter o texto Enviar. Agora, vamos alterar o nome de todos estes controles aqui. Este primeiro Combo Box vai ser chamado Combo Box COMS. Então, vamos localizar a propriedade name, aqui está, e vamos alterá-la para Combo Box COMS. O nosso Text Box vai se chamar Text Box Dados Enviados. Então, vamos localizar a propriedade nome e vamos alterá-la. Text Box Dados Enviados. O nosso Rich Text Box vai se chamar Rich Text Box Dados Recebidos. Dados recebidos. E, finalmente, nós vamos alterar os nomes dos nossos botões. Este aqui vai ser o botão Conectar. E este outro aqui vai ser o botão Enviar. Agora, nós estamos prontos para desenvolver o código da nossa interface gráfica. Então, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse sobre o nosso formulário. E, em seguida, vamos escolher a opção Exibir Código. Vamos começar o nosso desenvolvimento instalando o namespace system.io.ports. Este namespace contém tudo relacionado à comunicação serial. Para a gente instalá-lo, nós vamos precisar clicar com o botão direito do mouse sobre o nosso projeto. Em seguida, vamos clicar em Gerenciar pacotes do NuGet. Depois, a gente vai clicar em Procurar. E aqui na barra de pesquisa, nós vamos digitar system.io.ports. Depois, nós vamos selecionar o namespace System.io.ports e vamos clicar aqui do lado direito em Instalar. Em seguida, nós vamos clicar em OK e vamos aguardar a instalação ser concluída. Eu sei que a instalação acabou de ser concluída porque apareceu o botão Desinstalar aqui para mim. E se nós formos aqui na aba de Namespaces instalados, nós também vamos ver que o System.io.ports está aqui. Agora vamos voltar lá para o nosso código e começar o nosso desenvolvimento. Vamos, então, adicionar o namespace System.io.ports no nosso projeto. E a gente faz isso utilizando a palavra using seguida do nome do namespace, que é System.io.ports. Agora, nós vamos vir aqui na nossa classe e vamos criar um objeto do tipo SerialPort. Vamos chamá-lo de minha serial. Este objeto aqui vai ser responsável por fazer tudo relacionado à nossa comunicação serial, como, por exemplo, enviar dados ou receber dados. Dentro do nosso construtor, nós vamos instanciar o nosso objeto. Em seguida, vamos criar um método especializado em alterar o nosso controle Rich Text Box. O nosso controle Rich Text Box vai ser utilizado para mostrar todos os dados recebidos pela serial na nossa interface gráfica. Então, vamos começar aqui
declarando o nosso método como privado. O retorno dele vai ser void, ou seja, o nosso método não retorna nada. E o nome dele vai ser updateRichTextBox. E o único parâmetro de entrada vai ser do tipo string e se chamará pTexto. Aqui dentro, nós vamos verificar se a gente precisa executar o invoke. Então, reachTextBox.invokeRequired. Caso o invoke seja necessário, a gente vai chamá-lo aqui dentro do nosso if. Então, a gente vai abrir e fechar parênteses, vamos digitar method invoker. Em seguida, a gente abre e fecha parênteses de novo, abre e fecha de novo, bota o sinal de igual maior. E aqui a gente coloca o nome do nosso método e o parâmetro. Caso a gente não precise executar o invoke, nós vamos apenas alterar o texto do nosso reachTextBox diretamente. E a gente atribui à propriedade text o conteúdo do parâmetro de entrada. Agora, nós vamos adicionar aqui no nosso código um evento que será executado toda vez que algum dado ficar disponível na serial. Então, vamos começar declarando este evento como público. O seu retorno será void e o nome dele será evento dados recebidos serial. Os parâmetros de entrada serão object, sender e serial data received event args e. Aqui dentro nós vamos verificar se a nossa serial está aberta. E a gente faz isso desta maneira. Minha serial.isOpen. Se a nossa serial estiver aberta, ou seja, se a conexão estiver estabelecida, a gente vai, então, pegar os dados que são recebidos da nossa serial. Então, vou criar aqui uma variável do tipo string e vou chamá-la de dados recebidos. E a gente vai atribuir a ela tudo que foi recebido da serial. E a gente pega o que foi recebido na serial, chamando o método readExisting. Em seguida, a gente vai chamar... Opa, esqueci um ponto e vírgula. Em seguida, a gente vai chamar o nosso método updateRichTextBox e vamos enviar para ele os dados que foram recebidos da serial. E desta maneira, nós vamos atualizar o nosso controle para mostrar tudo que é recebido do microcontrolador. Agora, vamos criar um método que vai ser utilizado para estabelecer uma conexão serial com o nosso microcontrolador. Este método será público, ele não terá qualquer retorno e se chamará abre_serial. Nós vamos passar como parâmetro de entrada uma string contendo o nome da porta COM, então vamos chamá-la de COM str de string, e um inteiro representando a velocidade da comunicação. Aqui dentro, nós vamos começar verificando se a nossa serial não está aberta. Então, olha lá. Se a minha serial não está aberta, nós vamos abri-la. Então, a gente faz isso desta maneira. Minha serial igual a new serial port. A gente passa como parâmetro aqui a nossa porta com e a velocidade. Em seguida, a gente chama o método open do nosso objeto e depois a gente vai cadastrar o evento data received, que é o evento que a gente acabou de criar logo acima deste método abre_serial. E ele se chama evento dados recebidos. Caso a nossa serial já esteja aberta, né? O que a gente vai fazer é mostrar uma mensagem de aviso para o usuário do nosso programa. Então, message box, show, e a gente vai escrever aqui serial já conectada. Será um erro. Nós vamos ter um botão de OK e o símbolo também será de erro. Então, message box icon error. Vamos adicionar mais uma checagem aqui. Vamos verificar se a nossa porta COM aqui contém algum dado. Então, se ela for diferente de vazio, a gente executa tudo que está aqui abaixo. Se não, a gente vai ter que apresentar uma mensagem
de erro. E a gente vai escrever escolha uma porta com. O próximo método que nós vamos criar vai ser utilizado para terminar a nossa conexão serial. Então, ele será público, não vai ter qualquer retorno, e o seu nome será fecha serial. Aqui dentro, a gente vai apenas verificar se a nossa serial está aberta, utilizando a propriedade isOpen. E caso ela esteja aberta, a gente vai fechá-la chamando o método close. Mas antes, nós precisamos remover o nosso evento data received. E a gente faz desta maneira, com sinal menos igual, e a gente coloca o nome do nosso evento. Vamos agora adicionar um timer ao nosso projeto. Então, a gente vai voltar aqui na nossa interface gráfica, vamos localizar o controle timer e vamos arrastá-lo aqui para a nossa interface gráfica. Este timer vai ficar responsável por preencher este combo box aqui com todas as portas comms disponíveis no nosso sistema operacional. Então, vamos selecionar o nosso timer, vamos aqui nos eventos e vamos dar 2 cliques no evento tick. Vamos agora voltar para a nossa interface gráfica, vamos agora clicar aqui no botão de propriedades e vamos alterar o intervalo do nosso timer para meio segundo ou 500 milissegundos. Agora vamos lá para o nosso código para a gente começar a desenvolver o nosso timer. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso timer é verificar quais são as portas comms disponíveis no nosso sistema operacional. Então vamos criar um array de strings, vou chamá-lo de comms e vou atribuir a este array todas as portas comms disponíveis no nosso sistema operacional. Os nomes dessas portas, tá bom? A gente vai pegar apenas os nomes. E a gente faz isso com o método getPortNames. Em seguida, nós vamos verificar se existe algum item no nosso array. Então, vamos executar o método count e verificar se o resultado é maior que 0. Caso o resultado seja maior que 0, significa que a gente tem alguma porta comm disponível no nosso sistema operacional. E o que a gente vai fazer é pegar esta porta comm e enviar para o nosso combo box, para que a gente possa vê-la na nossa interface gráfica. Então, vamos começar copiando a porta que estava anteriormente no nosso combo box. E a gente faz isso desta maneira aqui. Então, vou criar uma variável chamada conteúdo antigo e vamos atribuir a ela o texto que estava anteriormente no nosso combo box. Agora, a gente vai limpar todos os itens antigos do nosso combo box. Então, item.clear. E depois, a gente vai adicionar todos os itens novos. Então, items.addRange. E nós vamos passar como parâmetro o nosso array comms, que possui o nome de todas as portas seriais disponíveis para conexão no nosso sistema operacional. Agora, a gente vai adicionar um bloco if e vamos verificar se o nosso combo box contém o nosso conteúdo antigo. Então, vamos executar aqui o método contains e passar como parâmetro o conteúdo antigo. Caso o nosso combo box contenha o conteúdo antigo, a gente vai simplesmente colocá-lo de volta como item selecionado no nosso combo box. Então, a gente faz combo box comms.selected index é igual a comboboxcoms.items.indexOf e a gente passa o nome do nosso conteúdo antigo. Caso o nosso combo box não possua mais a porta com que estava anteriormente sendo utilizada, a gente vai simplesmente limpar o nosso texto do combo box. Então, vamos passar aqui uma string vazia e, em seguida, vamos fechar a nossa serial. Porque a nossa porta com foi desconectada, ela não está mais presente no nosso combo box. E nós vamos fazer a mesma coisa no else aqui. Então, caso não seja encontrada nenhuma porta serial disponível no nosso sistema operacional, nós vamos limpar o conteúdo do nosso combo box comms. Então, a gente executa aqui
o método clear. Em seguida, nós vamos apagar o texto do nosso combo box comms. E, finalmente, nós vamos fechar a serial também. Pessoal, antes da gente continuar com esta aula, eu vou fazer uma pausa bem rápida para falar para vocês que eu possuo um curso de programação em C# na Udemy. Este curso foi desenvolvido agora, no final de 2022, e por isso está totalmente atualizado. O curso aborda desde tópicos básicos até tópicos avançadíssimos, como, por exemplo, interfaces gráficas, comunicação pela internet, bancos de dados, manipulação de arquivos e assim por diante. Portanto, se você está pensando em aprender a programar nessa linguagem, entra no link que está na descrição e dá uma conferida lá. Agora, vamos voltar para o nosso designer da nossa interface gráfica e vamos adicionar o evento de clique para estes dois botões. Então, vamos selecionar o primeiro, vamos clicar no raio e vamos dar 2 cliques aqui no evento de clique e vamos fazer a mesma coisa para este botão. E também vamos selecionar o nosso formulário e adicionar o evento Form Closing, que é executado quando o nosso formulário é fechado. Então, vamos localizar este evento aqui. Aqui está, Form Closing, e vamos adicioná-lo ao nosso código. O primeiro evento que nós vamos desenvolver é o evento do botão conectar. E aqui vai ser bem simples, a gente apenas vai chamar o método abre_serial. E vamos passar o conteúdo do nosso combo box comms, o texto dele, e também a velocidade de conexão, que é 9.600. Lembrando que esta velocidade deve ser a mesma que está configurada no nosso microcontrolador. Aqui no nosso botão enviar, nós vamos adicionar um if e vamos verificar se a nossa serial está aberta. Caso ela esteja aberta, a gente vai executar o método write e vamos passar como parâmetro aqui o conteúdo do nosso text box, dados enviados. Caso a nossa serial não esteja conectada, vamos mostrar um message box com uma mensagem de erro. Vamos escrever serial desconectada. Vai ser um erro. Vamos colocar o botão de OK e o ícone de erro. No nosso Form Closing, a gente vai apenas chamar o método fecha serial. Com isso, a gente conclui o nosso exemplo, pessoal. Então, vamos executar o nosso projeto e ver se ele está funcionando adequadamente. E olha só, aqui está o nosso formulário. Eu vou começar checando quais as portas que estão disponíveis. E como vocês podem ver aqui, nós não temos nenhuma. Agora, eu vou conectar o meu Arduino no computador e vamos ver se a nossa porta COM vai aparecer aqui. E não apareceu, pessoal. Provavelmente a gente esqueceu alguma coisa. Vamos ver aqui se o nosso timer está habilitado. Então, vou selecioná-lo e ele não está habilitado, ó, como vocês podem ver. Então, vou habilitá-lo para que ele já comece funcionando no início do nosso programa e vamos executar o nosso projetinho aqui novamente. E olha só, agora a gente tem aqui 2 portas sendo listadas. Eu vou remover o meu Arduino e vamos ver o que acontece. Desconectei e olha só, a porta COM 4 desapareceu. Agora eu vou conectá-lo novamente. E como vocês podem ver, a COM 4 voltou aqui. Então eu vou selecioná-la, vou conectar. Opa, não selecionei, né? Então eu vou selecioná-la, eu vou conectar e vou tentar enviar um caractere. E olha só o que acontece, a gente recebe a resposta do nosso Arduino. Olá do Arduino. Agora eu vou enviar o caractere B. E olha só, o Arduino é o melhor. E agora eu vou mandar um caractere desconhecido. Eu não conheço esse caractere. Então, o programa funcionou perfeitamente. Vamos tentar conectar com o nosso programa já conectado. Vamos ver o que acontece. E olha só, a gente tem uma resposta aqui de erro. A serial já está conectada, então está funcionando perfeitamente. Agora eu vou desconectar o meu Arduino e tentar enviar um caractere. Vamos ver o que acontece. E olha só, serial desconectado. Então, o nosso programa está funcionando muito bem. A única coisa que eu vou fazer, então, é diminuir este tamanho aqui para o nosso formulário ficar um pouco mais bonito. E eu também vou diminuir a altura dele. Aqui nas propriedades,
Eu vou localizar a propriedade de tamanho, que é a propriedade chamada size. Vamos expandir aqui. Eu vou copiar esta propriedade e colocar aqui no máximo e no mínimo, para que se torne impossível de alterar aqui tanto a largura quanto a altura. Vamos executar o nosso projetinho novamente, só para ver como ele ficou. Então, ficou bem melhor, né? Agora, é impossível alterar o tamanho dele. Eu vou colocar aqui o Arduino de novo, só para a gente ver funcionando novamente. Vamos selecionar a porta com 4, vamos conectar, e eu vou enviar o caractere A. E a gente recebeu a resposta certinho, olá Arduino. Vou colocar agora um caractere desconhecido. E olha só o que a gente tem como retorno, eu não conheço esse caractere. Pessoal, então a gente acabou de concluir o nosso projeto de comunicação entre o Arduino, que é um microcontrolador, e o nosso computador. Tudo isso feito através da porta serial /USB. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Muito obrigado!